Muito bem, galera, recebendo o maestro Gilberto Cabral e a professora Inês, um prazer gigantesco estar recebendo vocês aqui no podcast Músico de URM. É uma alegria e satisfação. Já ouvi falar coisas excelentes de vocês e assim, o meu coração acelera e se empolga porque eu tenho uma veia social muito grande, tenho um prazer gigantesco. Vocês fizeram e estão fazendo coisas que eu sonho em um dia fazer, que é trabalhar com um projeto social. Eu queria que vocês se iniciassem aí a nossa gravação aqui, se apresentando, falando um pouquinho de vocês, para a gente desenvolver o nosso bate-papo. Prazer em recebê-los. É um prazer estar aqui também e vamos bater um papo aí legal sobre a Ilha de Música, sobre o trabalho que a gente desenvolve, né? E esperando também que futuramente você realize o seu sonho também de ter um trabalho social, que é muito bacana e muito importante, né? Mas Professor, você Eu sou Inês, eu sou Inês Latorraca, sou a coordenadora da Ilha de Música e a coordenadora de projetos, né, da instituição. ou seja, a presidenta. ela que manda, professor. Eu me chamo Gilberto Cabral, eu sou diretor musical da ONG Ilha de Música e sou músico aposentado da Orquestra Sinfônica, ainda toco na banda sinfônica da cidade e toco com todos os amigos que me chamam. Pois é, então, é assim, eu sei que vocês têm uma ligação muito especial, porque eu acredito que esse projeto, a ilha, ela deve ser um projeto que é como se fosse um filho, né, para vocês, né? Isso. Provavelmente é como um filho, né? É, quando a gente abre uma empresa, uma instituição, algo assim, deve ser como um filho. Mas eu queria, antes de conhecer o projeto em si, conhecer sobre a história musical de cada um, assim, a história do maestro, onde estudou, quando começou, essa relação aí com o instrumento de sopro, de onde vem essa história, né? Onde foi a origem? Pronto, eu vou contar uma história, vou procurar reduzir o máximo possível, senão vai passar o dia todo Sim, conversando aqui. verdade, verdade. Eu nasci em Recife, Pernambuco, e meu pai era jogador de futebol. E quando eu nasci, todo mundo disse: Ah, nasceu um novo craque. Eu nunca joguei nem pedra na parede. Eu, eu era ruim demais. Ele comprava a bola, comprava a camisa e todo mundo botava eu para jogar no gol, que era para o time ganhar, porque senão eu ia perder. Bem, então, mas é um dia, a gente estava fazendo uma construção lá em casa, meu pai estava reformando a casa, e entraram os primos meus para tava com um caderno de música e me chamou para estudar música. Aquilo ali não, eu não fiquei empolgado, não me deu empolgação, porque era um caderno só. Aí eu digo, não quero não. Meu pai, apesar de sempre me estimular pô, a tudo que eu quis fazer, ele disse, ó, vá estudar música, que é bom e tal. Eu disse, não, mas eu não quero não. Ele disse, ah, então tudo bem, faça o que você quiser, faça o seu desejo, não vá atender o que eu quero não, porque eu quero que você seja feliz. Eu, tá bom. Aí, 2 semanas depois, eu estava no mesmo lugar, olhando assim, a construção não tinha terminado ainda. Entraram os dois primos de novo, só que eles com o instrumento na mão. Aí, a partir daí, eu disse: Ah, eu quero. Mas meu pai disse: Não, não vai, não, é só para me satisfazer. Eu disse: Não, eu quero mesmo. Ele tá. Então, vamos ter uma conversa aqui. Teve uma conversa particular comigo. E se vai estudar, olha. Estude para fazer bem feito, porque senão não vai dar em nada, né? E não é como assim, o outro conselho que ele deu, nunca pegue nada que não é seu, viu? Porque se você chegar aqui com o que não é seu, não vai ter meu apoio, mas o resto eu apoio. Aí foi assim. Então, eu fui para uma banda chamada 7 de Setembro com meus primos, e lá tinha um subtenente aposentado do Exército, que ele comprava instrumentos musicais, ele tinha uma banda e comprava. A gente ia estudar, ao fazer aula de teoria, né, era como bater lição, eu me lembro, era bater lição. Ele escrevia um solfejozinho, a gente começava a cantar aquilo ali, e quando cantava 36 lições, ele dava o instrumento para a gente começar a praticar e ir para a banda. Aquilo ali foi uma coisa que me estimulou muito. E quando eu vi a tocar mesmo, né, quando eu comecei a ver como é que funcionava mesmo, e passei a ser profissional, aquilo ali
é uma questão assim de honra comigo mesmo. Eu retribuí aquilo que eu sempre recebi de graça, né? Sem ter que pagar. Eu comecei a estudar no Instituto Valdemar de Almeida. Aliás, comecei a dar aula lá por conta de um grande amigo meu que me levou. Eu comecei a dar aula, mas notei que lá as pessoas tinham, não sabia muito, era muito ruim de teoria. Eu só não gosto de teorizar, não, mas é preciso vocês aprenderem alguma coisa. E formei um grupo de teoria e comecei a dar aula, porque não tinha professor de teoria na época. E eu senti assim, ó, a teoria é muito legal, mas e a prática? Aí formei um grupo chamado Alegretos e comecei a dar aula para esse pessoal. Depois, através de uma amiga minha chamada Aniela, tinha um trabalho no CAIC, e a gente juntou coral e orquestra. A gente uma vez só uma apresentação com mais de 100 crianças. Aí isso já começou a me despertar, né? Só que na época eu também tocava numa banda de reggae, que era a banda Furri, a gente foi embora para o Rio, e eu deixei alguém tomando conta, e essa pessoa que ficou tomando conta, também por questão de mestrado, doutorado, foi embora para a França e o grupo se desfez. Foi quando eu conheci essa moça aqui, que já trabalhava com crianças de rua, tal, com um projeto, e eu disse a ela, ó, quando a gente voltar para Natal, eu tenho muita vontade de continuar esse trabalho, mas assim, ó, eu queria, se você topar, para a gente fazer um trabalho, mas que não fosse dependendo do poder público, porque começa com o poder público, daqui a pouco não dá em nada. Que os caras prometem, 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 e acaba que a gente. Bom, foi dessa forma, a gente se uniu, juntamos nossas o dinheirinho que a gente tem, e disse, ó, vamos fazer um projeto aqui em casa. A gente tem um piano, né? Que ela toca piano. E ela pegou 10 crianças, separou os horários, e os meninos vieram estudar aqui, era de meia hora, era entrando um menino e tal. Só que a gente descobriu que não era bem isso que eles queriam. Eles queriam mais era sandboard, era mais surf, porque tem a praia, né, ali. E acabou que ficou um só, e esse um era muito irregular. E a gente disse, vamos dar uma volta ali pela Redinha, para ver se a gente encontra algum lugar. Entramos na comunidade da África e lá a gente viu que ali, olha só, isso aqui sim, aqui a gente vai colocar um projeto, porque era muita criança ociosa, sabe, muita criança na rua. Era mais de 2.000 crianças na época, né? No ócio, e aí, sei lá, é aqui. E deu super certo. A princípio, a gente alugou um galpão ali na João Medeiros. O galpão era uma borracharia. Os caras foram embora e a gente alugou esse galpão e começou a chamar os meninos, né? Alguém disse assim para a gente dar um toque. Olha, vocês querem que esse projeto não pare, é só dar café da manhã. Foi dito e feito. A gente começou a comprar pão, leite, essas coisas, mas rapaz, choveu. A princípio, como a gente não tinha experiência nenhuma, tinha mais de 100 crianças. E a gente viu depois, com o tempo, que a gente não ia dar conta, porque era só eu e ela, e ainda foi que depois a gente apareceram voluntários, mas mesmo assim era muita gente. A gente depois baixou para 50 crianças e foi assim que a gente foi mantendo durante, eu acho que uns 8 anos, né? Dos 17 que a gente tem, durante 8 anos a gente sustentou o projeto, até que teve um ponto que a gente disse, ó, não vai dar mais, porque a nossa casa já estava caindo. A gente ou cuida da gente ou cuida das crianças, né? Aí apareceu um amigo nosso, do nada, a gente estava indo entregar já, como assim, as chaves, não sei o quê. Ligou para a gente, fazia tanto tempo que eu não falava, disse, ó, você ainda está com aquele projeto? Pô, não sei o que e tal. Ah, você sabe onde é que eu trabalho? Mas aparece por aqui. Quando chegou lá, ele tinha 50 mil reais para dar para a gente. Aí, É, sei, tá, aí abriu os portões, né? A partir daí ela começou a fazer projetos e tal, e hoje em dia a gente se mantém através de projetos. Essa é uma breve história. não. Eu entendo, assim, esses 50 mil reais, como assim? De onde surgiu esses 50? É uma empresa que queria ajudar? Foi de uma. Como se diz? É porque ele não gosta de se identificar, né? Então a gente sempre fala Entendi. assim, a gente fala mas foi um patrocínio que ele Um tinha, patrocínio é um de patrocínio, uma pessoa que não queria se identificar, queria ajudar, né? exatamente. Aí a gente começou a chorar os dois, porque, rapaz, não era para parar mesmo, né? Porque do nada se surgiu 50 mil reais, a gente ficou assim. A gente sobrevivia às vezes com 2.000, com 3. Aí ele apareceu com 50, de pronto, vamos funcionar o ano inteiro agora.
Aí É, quando é, ele... engra- é Ah, engraçado que, assim, é engraçado que vocês já iniciaram uma profissão musical voltada para o social, né? Já pensando em formar pessoas. Engraçado, né? O Erinaldo, né, que é filho de vocês aí do projeto, eu é, entrevistei ele ele, né? começou com a gente. Ele falou um pouquinho assim do projeto, por isso que vocês estão aqui, porque ele recomendou bastante e eu fiquei encantado com a trajetória da vida dele, assim, que mudou, vocês mudaram a vida dele, a perspectiva de vida dele grandemente, né? É muito lindo o que vocês fazem, porque é algo voltado para o ser humano, que eu acho, na minha opinião, assim, que é isso que a música, talvez a maior função da música seja essa, assim, seja transformar, ela tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas, como Travou mudou um a minha. pouco. Como eu tenho uma história também com essa questão social, né? Porque também essa parte, a música e o social também transformou a minha vida e me deu essa perspectiva, né? O que me admira é tipo assim, vocês professores já iniciam, assim, já parece que esse era o propósito. Eu vou aprender música para criar um projeto, para ajudar pessoas. Parece que o que eu sinto é isso. Pode não ser verdade, mas o que eu sinto é que vocês já pensaram nisso, já pensavam nisso de uma forma sem dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Vamos fazer e ponto. E não tem como não dar certo, né? Pelo coração de vocês, pela empreendimento, o desejo de ajudar. Não tinha como Deus não abençoar, né? Esse recurso que chegou, eu tenho certeza que foi Deus que providenciou, porque Ele não queria que esse projeto acabasse, porque eu tenho certeza que o É satisfaria o Ele que eu acho, né? infinitamente. Exatamente, porque quando a gente pensou em realmente que não ia dar mais, porque a gente não tinha mais condições de segurar, aí do nada assim, e é tanto, a coincidência é tanto, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que ela ajuda muito no projeto, que ela diz, olha, nada é coincidência, alguma coisa, você sempre as coisas vão levando uma para outra, né? Era engraçado porque foi um dia que a gente foi devolver uma fantasia de uma filha nossa que ela tinha feito parte da escola, um negócio de carnaval. A gente foi devolver, né? Que a gente alugou e foi devolver. Quando saiu de lá, desse lugar, eu ia levar lá no dentista, só que a gente conversando e o meio aéreo, né? Eu fui para um lado contrário. Eu disse, eita, rapaz, se eu tivesse pegado para aqui para a direita, a gente ia chegar mais perto. Mas tudo bem, eu já estava na Hermes da Fonseca. Vamos por aqui, chega lá, eu faço o retorno e te ponho lá no dentista. Aí foi quando a gente estava já perto do Midway, o cara ligou. Aí disse, rapaz, você sabe onde eu trabalho? Não, eu disse, olha, é aqui depois do Nordestão. Eu disse, eu já estou no Midway, bem pertinho. Aí, quer dizer, eu não tinha nem que passar por ali, eu ia para o outro lado. Por acaso eu saí, aí deu mesmo em cima do. Eu não sabia que ele trabalhava nesse lugar e fui lá quando ele já chegou assim, sabe? Aí já deu logo uns paninhos que é para a gente enxugar os olhos, que começou a lacrimejar, a gente ficou sem acreditar. A gente tinha feito uma reunião com todos os colaboradores, dizendo, ó, a gente vai ter que parar, tal, ficou todo mundo muito triste. Quando a gente saiu de lá, já saiu ligando para todo mundo, ó, contando a novidade, ficou todo mundo assim, como assim? Como? Apareceu? Como? Tanto dinheiro assim? Não sei o que. Foi dessa forma. Tem uma questão. Teve um podcast que eu gravei, eu acho que foi com. Eu não vou lembrar agora, é um percussionista, agora esqueci o nome dele. A gente discutiu bastante isso, assim, acerca de que em Natal tem como captar recurso para esse tipo de projeto e para projetos musicais, mas é um conhecimento muito específico, né? Você tem que conhecer os trâmites, a forma legal, além de vencer essa parte do conhecimento, você tem que vencer, às vezes, o que a gente chama de arrumado, né? Que só os nomes conhecidos, só algumas pessoas geralmente ganham, sempre são as Mas mesmas pessoas deixa eu que. só atrapalhar um pouquinho. Está aqui uma pessoa que pode dar uma aula nós dois, porque ela se profissionalizou nisso, até esqueceu um pouco do piano, porque ela viu que se não tivesse uma pessoa que tivesse esse perfil para cuidar dessa forma,
E ela pode falar muito bem sobre isso aí, porque hoje em dia ela já está dando consultoria através da experiência que ela adquiriu. É, a gente vamos voltar aqui um pouquinho, depois a gente parte Tá. desse ponto. Contar um pouquinho da vida musical da professora Inês e depois a gente segue com esse assunto dos projetos sociais. Professora, fala um pouquinho da senhora aí, por favor. Eu comecei a estudar piano bem novinha, eu acho que eu tinha 7 anos, por aí. Mas depois deixei, não continuei, né? Cheguei a tocar em conservatório e tal, mas deixei. Aí, quando eu conheci Giba, e eu já trabalhava pela prefeitura, num projeto social que a prefeitura tinha no centro da cidade, trabalhava com as crianças que ficavam por ali, pelo centro da cidade, que ficavam roubando e tal, e a gente tinha a prefeitura montou uma casa ali. Então, assim, eu já tinha um movimento que gostava de trabalhar com crianças e um movimento social, né, que me atraía muito. Mas o piano não estava nesse movimento, né? Até aí. Mas quando eu conheci Giba, ele dava aula no instituto, eu acabei indo para lá fazer aula novamente de piano, mas isso com um intervalo muito grande na minha vida, né? E voltei a fazer aula e aí comecei a tocar com ele numa coisa ou outra, tal, em shows dele também. E a gente sempre com esse desejo, né? E eu nunca. Depois eu passei a trabalhar no Seduc, num outro projeto. Então, paralelamente, eu sempre estava tendo um trabalho social na minha vida, né? E ele também, já com outros trabalhos. A gente, no final das contas, só fiz unir esse desejo que a gente tinha, e aí nasceu a Ilha de Música. Porque aí eu fui dar aula de piano, ele ficou dando aula de tudo quanto os outros instrumentos, só que a gente percebeu que não ia evoluir muito, justamente porque tinha que ter uma pessoa que cuidasse dessa parte de elaborar projeto, de captar recurso. Então, esse recurso que ele disse que veio foi um pontapé para a gente. A gente já tinha percebido isso, mas aí com recurso para poder contratar professores e tal, a gente então viu que eu tinha que partir para esse lado de captação de recursos, né? Ou era eu ou ele, e como a profissão dele já era músico mesmo, sempre foi, então fui eu, né? E, e também porque já tinha uma certa experiência de escritório, de algumas burocracias, tal. Então aí a gente, como se disse antes, casou Tomé com bebé, né? Eu fui fazer essa parte administrativa, burocrática, e ele continuou com a parte, então, agora, ele sempre foi diretor musical da Ilha, ele é que faz tudo na parte musical, ele que cria, faz arranjos, faz tudo na parte musical, e eu fui cada vez mais entrando mais para o lado de elaborar projetos, de coordenar os projetos, captar recursos. Então, essa parceria foi muito pela necessidade do trabalho que apareceu com a ilha, né? Porque, como você disse, a parte de captação de recursos e elaboração de projetos é uma coisa muito específica mesmo. Naquela época, a gente não encontrava ninguém que fizesse. E é meio ingrato, porque você faz para receber depois, se houver a captação. Então, não é uma coisa assim que você já faz. Hoje em dia, sim, já existem pessoas que contratam elaboradores de projetos e pagam pelo projeto e não fica esperando uma captação. Mas naquela época, não. Naquela época, a gente não tinha isso. E pela necessidade, então, eu enfiei a cara e fui fazer, né? Eu fiquei com a parte maravilhosa, que é a música, e ela ficou com a parte suja, que é lidar com os burocratas. Mas acabei gostando. Eu me encaixaria na parte musical, porque essa parte Eu tenho burocrática certeza. também eu apanho também. Mas é uma pena, assim, que eu acho que tem. A gente discutiu isso em algumas outras cidades, pelo menos que foi o que nós discutimos, né, nesse podcast. Eu acho que foi o podcast 6, eu gravei isso no ano passado, né? Esse professor, o percussionista, ele é daqui, mas ele está em outra cidade. Ele falou, olha, nessa cidade que eu tô é uma coisa linda, assim, porque você vê música, projetos sociais projetos
que a prefeitura disponibiliza artistas locais para tocar nas ruas, em shows, ou seja, há uma simplificação do recurso chegar até o artista, né, de uma forma maior e mais feroz. Aqui ele diz, olha, é uma coisa muito capenga, não sei se esse é o termo correto, que caminha em passos de formiga e sem vontade, como diz o Lulu Santos, né? E É. que é algo tão específico, por exemplo, você tem que se tornar especialista. Mas como é que um artista que toca percussão semi-analfabeto, sei lá, de um interior do Rio Grande do Norte, que ensina os jovens e tal, que tem uma tradição nessa área, ele não tem é, conhecimento para angariar recursos para o seu projeto. Foi algo mais ou menos assim que a gente discutiu. Então, é algo para se continuar discutindo, se continuar refletindo, né? Mas muito feliz assim pelo projeto bem sucedido, bem estruturado que vocês construíram. Eu sei que devem ter passado por vários perrengues e várias dificuldades inúmeras que dava para se contar em um livro, né? É. Mas hoje, a minha pergunta que fica é, hoje, em que patamar o projeto está? Quantas crianças atendem? O que é oferecido? E qual o próximo passo, qual o próximo sonho do projeto? Eu só queria fazer uma observação, porque é muito Eu importante. sabia que isso ia ela falar. Não, porque eu queria fazer uma observação que pode ajudar muitas pessoas assim se agarrar com os amigos, sabe? A gente tem uma rede de amigos maravilhosa. A gente tem muitos amigos que a gente trabalhou no início com muitos voluntários e quem me ensinou, quem deu o primeiro passo para eu aprender a fazer, a elaborar projetos, é um grande amigo chamado Gardelão. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu passar um projeto nosso numa lei, na lei estadual. E daí para frente, aí eu fui junto com ele e tal, e fomos indo. Depois ele deixou de fazer, porque ele tem muitas coisas, é um empresário, mas aí eu já peguei o gancho e fui embora, entendeu? Então, é importante a gente pensar nisso, porque quando a gente faz um trabalho social, aparecem muitas pessoas maravilhosas que sempre vão estar do lado da gente. Então, assim, cada um sabe fazer uma coisa e a gente foi indo, senão a gente não tinha chegado nem até onde a gente chegou a esse ponto, que desgastou muito, claro, porque a gente, quando você faz um trabalho social, você fica muito angustiado também, porque você não consegue atender tudo que é necessário, você fica vendo que nem tudo funcionou, que você não consegue preencher tudo que é necessário, mas a gente deve estar sempre feliz porque o que a gente consegue fazer, é, que seja um, dois, três, já é muito importante, né? Se você atende 50, 100, o que seja, já é muito importante, né? Então, hoje, a gente, se você quer falar um Não, pouco não, de... não, não, Deixa, não. professores, deixa eu encerrar essa primeira sessão. Vamos encerrar essa primeira sessão. E aí eu mando outro link aqui e a gente continua esse bate-papo partindo daí do contexto que o projeto se encontra hoje. Tudo bem? Vou Tá encerrar essa bom, sessão Ok. aqui. joia. Aí Muito depois você bem. edita tudo, né? Não, depois aí é outra parte, é outro trabalho aí de áudio, de vídeo, que eu Eu também tive que sei, aprender a fazer isso aí, tá? eu sei porque eu não trabalho com vídeo não, mas eu trabalho com áudio. Eu tenho um estúdiozinho, um home studio aqui, e eu sei como é que é a edição, Ah, a parte mais demorada. sim. Então, depois tem que editar o áudio, separar e tem que fazer uma partezinha aqui. Então a gente encerra essa primeira sessão aqui, já já a gente retorna e aí a gente segue dessa parte onde é que se encontra, em que estado, que momento se encontra o projeto William, tá bom? Tá Só um bom, momentinho, até já. beleza. Até já. Tchau. Muito bem, iniciando a segunda sessão aqui, o maestro Giva Cabral e a professora Inês. A gente estava falando na sessão passada, para a gente continuar de onde está o projeto agora, né? Quantas crianças o projeto atende, qual a estrutura que tem. Eu sei que tem uma equipe aí, eu sei que vocês melhoraram com o tempo a estrutura do projeto Ilha. E se não estou enganado também, o Erinaldo ele falou que vocês estão com mais alguns sonhos, né? Para que haja uma
sustentabilidade maior do projeto? Em que patamar está o projeto hoje e quais são os próximos passos aí, professor? Assim, de organização, de estrutura, né? A gente trabalha numa casa alugada na Redinha, ali na comunidade da África, e a gente tem possibilidade ali de atender, assim, por ano, 100 crianças e adolescentes, que a gente atende de 6 a 18 anos, né? Então, por ano, passam por ali, em média, 100 crianças. E, fora isso, a gente começou a levar para o interior do estado também. E aí, no interior, a gente atende ainda em volta de 300 em cada oficina. A gente faz oficinas itinerantes, né? Então, assim, cada oficina, uma média de 100, vai lá, de 80 a 100. Aí é nossa meta todo ano, né? De levar. Esse ano e ano passado, a gente participou do Festival Jazz. A gente foi o braço social do Festival Jazz que acontece em Pipa e em São Miguel do Gostoso. A gente leva a nossa equipe, todos os professores, com a coordenação de Giba, eles fazem uma imersão musical de 2 dias e se apresentam no segundo dia já tocando essa turminha que muitas vezes começa do zero, a maioria começa do zero, mas Giba tem aí um malabarismo que ele faz e eles conseguem tocar no segundo dia. Então, a gente, esse ano, volta para São Miguel do Gostoso e Pipa, agora em agosto, e depois a gente deve fazer mais 2 oficinas itinerantes ainda esse ano. Então, a gente tem ampliado nesse sentido, porque isso surgiu na época da pandemia, a necessidade de ir para o interior. O interior foi chamando a gente e ano passado, a gente foi para Jardim do Siridó, no encontro de bandas lá. Então, a nossa equipe fez a parte de reciclagem, de atualização de conhecimentos dos músicos que ficam no interior e muitas vezes não têm muita oportunidade de vir para a cidade, né? De vir até Natal fazer. Então, a gente levou para lá esse conhecimento para os músicos, que aí já é músico de banda, né? Então, já foi uma abordagem diferente. Mas Mas hoje no prédio, desculpa interromper, professora, hoje no prédio, assim, no lugar que está alugado, são quantas salas e quais são os tipos de aula ministrada? Violão, qual a metodologia Esse aí também? eu estava procurando um gancho para falar, né? Porque da estrutura toda ela fala disso aí, eu já pincelar, mas fala das salas, isso aí é importante, né? Super importante mesmo. a gente tem espaços que a gente pode utilizar com aulas, são 4 espaços, né? São 2 salas menores, mas tem 2 salas, 2 ambientes grandes que a gente utiliza. A gente tem aulas de sopros, metais, né? Trompete, trombone, clarinete, saxofone, flauta doce, musicalização infantil, que vai de 6 a 12 anos, a iniciação musical, né? E temos também bateria, percussão e violão, que Erinaldo é o nosso professor de violão, e também José Fontes, que é um grande parceiro, que está com a gente há muitos anos também. Então, nessa casa, a gente serve o café da manhã também dos meninos, né? Diariamente, eles chegam bem cedo, 8 horas, a gente já começa a servir o café, até 8h30, e depois disso a gente tem aulas diversas. Todo dia, de segunda a sexta, a gente funciona, né? De segunda a sexta, começa às 8, a criança E chega, vai até 11h30, né, as toma aulas. café, vai até onze e Tomar meia. café, aí as aulas acontecem de 8h30 até as 11h30. E eles, essas crianças pagam, contribuem com alguma coisa? Não, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. A contribuição como assim, é aquele que chega bem assim, que mal fala, não como assim, tudo. Aí daqui a pouco tá dando na cabeça para a gente cheirar, quer um abraço. Isso aí só é um pagamento. É, é. Esse café da manhã é o quê? Assim, só curiosidade, o que que eles comem? É um pão com ovo, um café, o quê? Quem Normalmente, faz? Quem faz Nossa, esse café? Quem faz? a pessoa que começa aqui trabalha com a gente, que é Gabi, que eu faço tudo, né? Ela é o meu braço direito. Mas a gente preza muito por uma fruta, todo dia, não uma ou duas frutas, aí um pão, um biscoito, um bolo, cuscuz, que cuscuz é a comida do Nordeste que mais segura, né? Aí no dia do cuscuz, tapioca. assim, tapioca também, aí ela que faz e a gente. Essas crianças, professores, essas crianças, elas
eu assim, não conheço a fundo a comunidade da África. Eu sei porque eu já fui agente comunitário antes de assumir a profissão de músico e já fiz, fui visitar em alguns momentos para algumas atividades da minha profissão na época. Sei que é uma comunidade extremamente carente e essas crianças geralmente elas tomam café aí porque não tem algo em casa, é algo desse tipo assim. Alguns sim e outros não, né? Mas mesmo assim, os que têm vão e os que não têm, mas como assim, já ficam mesmo porque não tem Pô, mesmo. numa E até pobreza extrema, oferecer um pão ali, o negócio, ó, tô é, dentro, né? tem uma curiosidade que há um tempo passado eu estava dando aula para um menino de trompete. E ele, né, eu digo, ó, rapaz, sopre com gosto, isso é trompete, não é flauta doce, não. Aí ele ficou assim, né? É porque eu não tomei café. Eu disse, rapaz, então, aí agora eu descobri, por isso que você de vez em quando tem dor de cabeça. Então, coma, rapaz, para ver, porque senão você não vai ser. Ele fez, não tem em casa. Aí aquilo ali, quando ele disse isso, eu automaticamente disse, aí, bom, vamos parar aqui um pedacinho, daqui a pouco a gente volta. Fui na padaria, comprei pão, comprei leite, comprei não sei o que, quando eles comeram, aí daqui a pouco estava todo mundo soprando com o maior gosto do mundo. Então, é isso. Eu lembro assim que eu passei por isso na escola, né? Assim, eu ia para a escola e o momento mais especial para mim era a merenda, né? O lanche, né? Porque Rapaz, sem era, comida era, não tem nada. era um alimento assim que eu mal tinha condições de comer, tipo assim, era um cuscuz com sardinha, era uma coisa assim que era deliciosa, uma chocolatada, um negócio, chocolatada é uma coisa A de gente rico também para serve uma mim, né? É chocolatada. por aí também, é É, chocolatada, vai ser um cuscuzinho com sardinha, eles se eu, deleitam. eu, eu imagino, professores, assim, que eles, nem toda criança que passa aí, claro, ela, ela vai se transformar numa musicista, um músico fantástico, mas com certeza vocês ajudam a moldar o caráter de um monte de criança e que essas pessoas serão pessoas de bem, né? Eu queria saber um pouquinho da relação dos pais, como é que os pais enxergam isso, como é que é para uma criança hoje que está na África aí querer se inscrever no projeto, o que, que ela faz, como é que funciona esse processo de inscrição. Eu vou te dar o meu parecer, mas ela vai falar melhor, porque quando eu chego nessa parte, ela é catedrática. Eu só sei da realidade. Ó, já me fizeram muitas dessas perguntas em qualquer entrevista que eu dou, sempre pergunta, né? Qual a maior dificuldade que você sente no projeto? Eu digo a família. A família é o maior problema, porque eles não enxergam a música como um trabalho ou como, né, sei lá, como um bom lazer. Aquilo ali é só, sabe, para você para um passatempo. E alguns só enxergam mesmo o café da manhã e outros é se pintar alguma coisa, um presente, eu não sei o que, de final de ano, é isso que eles enxergam. Mas eu faço questão sempre de levar amigos meus, né, profissionais, de várias áreas. Pode ser um militar que trabalha numa banda, pode ser um do moço da orquestra sinfônica, um Dudu, que já foi lá várias vezes, para dar o depoimento dele tem um estúdio, né, um estúdio de gravação. Mas eu digo que eles podem ser um hold, pode ser. Porque, bem, produtor, arranjador, na música tem um leque muito aberto. Você é que tem que procurar nessa sua forma. Recentemente, eu fui dar um curso em Jucurutu. E lá, numa mesa redonda, eu sempre me preocupo com isso. Todos os cursos, né, de música eu vou fazer, sempre eu toco um tópico que eu gosto da, né? O que é que você vai fazer para você se manter com aquilo que você gosta, que é a música? Porque eu vejo muita gente, a maioria dos artistas, né? É para segurar minha arte, eu tenho que trabalhar no Banco do Brasil, eu tenho que ser advogado. Não, vá ser músico. Eu dou minha cara também. Se você é um músico, que você estuda, você se forma, você faz uma pós-graduação, tá, e você não viver de música, então alguma coisa você fez errado, porque é impossível. Lógico, ninguém vai enricar, não. Só quem rica é jogador de futebol ou então político ladrão. Você sabe disso, né? Mas eu não sei isso. Todo mundo trabalha para se manter, para pagar contas e assim. Eu sou muito feliz com o que eu faço. A música, Não, para mim, eu sou desse adepto. Claro que se você estudar e se formar, hoje eu sou músico e vivo da música e sou muito realizado com o que faço.
Não ganho mal, não, em relação às outras profissões, não. Eu acho que é uma perspectiva excelente. Eu acho que isso tem mudado, mas eu acho que numa comunidade simples como a África, claro que os pais ainda, com uma certa ignorância, né? Aham, Certa ignorância no sentido de não saber aham. das possibilidades de que pode acontecer na mudança, uma mudança na vida dos filhos, né? Eles ainda enxergam dessa forma, mas eu acho que é só uma questão de tempo para que surjam bons resultados, pessoas aí no projeto, tenho certeza que já surgiu, para que isso comece a mudar, né? E basta a gente batalhar mesmo, né? Então, mas fala aí, professora, sobre a questão do processo, né? Como é que vocês fazem essa triagem? Chega duas crianças aí para se matricular, e aí, qual escolher? Como é que é feita essa seleção? Eu acho que deve ter mais, pelo menos foi o relato do Erinaldo, tem uma procura maior do que vocês podem abarcar, né? Podem abraçar, né? A gente, assim, não existe, é quem chegar primeiro, né? Quem chegar primeiro vai. Não existe nenhuma seleção quanto à aptidão musical, não. A gente entende que a gente faz um trabalho principalmente social, né? A nossa veia é social. A música é um instrumento, mas a criança está ali dentro, tem um outro convívio, um convívio saudável, né? Pessoas atenciosas, amorosas. Então, isso tudo muda muito, muito, muito a vida de qualquer um, de qualquer criança, de qualquer adolescente. E muitas vezes eles ficam só por isso, só porque ganham um cheirinho na cabeça, só porque. Então, a gente teve com o tempo que aprender a conduzir essas diferenças. Tem uns que vão ser músicos, e aí a gente já cria para esses daí um caminho diferente, né? Mas a grande maioria quer cheirinho na cabeça e vai ganhar cheirinho na cabeça e tá tudo certo, né? Então, os que querem ser músicos, esse ano, por exemplo, a gente participou do Economia Criativa do Sebrae, a gente foi aprovado, né, no edital, e criou ali, era um desejo de Giba, criou um grupo de câmara, que aí são 5 meninos que vão receber bolsa de estudo até o final do ano, porque são adolescentes, e a gente também, com o tempo, percebeu que chega na adolescência, as famílias precisam de ajuda, precisa que colabore financeiramente na casa, e muitas vezes eles saem do projeto porque tem que trabalhar, então, a gente vai criando também essa forma de mantê-los, né? A gente já tinha um que recebia a bolsa já há mais de um ano e sempre faz isso com um ou outro. Precisa de ir para a escola de música, a gente arruma um voluntário que vai dar passagem, o outro vai dar lanche, o outro a manutenção do instrumento. Então, a gente vai criando essas formas deles poderem seguir, né? E aí E já são muda a vários. visão do pai, quando o pai diz assim, poxa, agora Sim, ele é músico e começa a contribuir. Agora é. Aí sim. o Agora negócio sim. está dando Aí. certo. Mas eu É acho isso isso mesmo? uma coisa lógica, eu acho isso uma coisa absolutamente lógica, né? Porque, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, Giba também. Então, as famílias, e principalmente as famílias de periferias, elas não podem, não têm condição do menino ficar dentro de casa com 16, 17, 18 anos e eles precisam da ajuda, né? Enquanto a gente falava aqui, eu fui dar peguei minha colinha aqui e vi que o último levantamento da prefeitura, apenas 500 e poucas pessoas recebem de salário mínimo para cima. 500 e poucas na comunidade toda, né? Então, assim, a grande maioria recebe meio salário mínimo, é um autônomo que vai ali, pesca, vende um peixe e tal, não sei o quê, faz um trabalho de obra. Então, é a grande maioria. Então, é lógico que essas pessoas precisam enxergar do jeito deles, mas imediatista. Não dá para esperar até aquele cara se formar na faculdade, não sei o quê. A maioria tem que correr, né? E aí, quando eles começam a ver Erinaldo e outros que a gente já formou dentro da comunidade, se eu não me engano aqui, rapidamente, eu estou pensando em 4, que trabalham com música, mas que já estão, não só seguiram a carreira acadêmica, outros tantos trabalham na noite e está tudo certo.
Mas esses que eu estou me lembrando rapidamente foram para a universidade, estão, só fazem parte de grupos, trabalham, né? Quando eles começam a ver isso, né, principalmente Erinaldo, que Erinaldo virou uma referência dentro da comunidade, porque ele não saiu da comunidade para trabalhar, ele trabalha também lá dentro, e aí eles começam a ver que, ó, esse negócio aí não é só tocar, não, eles estão, né, seguindo profissionalmente, está dando certo, né? Aparece um monte arrependido que lá para trás não fez e perdeu a oportunidade, e hoje comenta, né, entre eles, eu perdi a chance, tal. Agora já estão adultos, né? Então, assim, eu acho que a gente mostrando o que a gente faz e também o exemplo que a gente dá como pessoas, né? Nossos professores são pessoas amorosas, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que estão ali por amor pelo que fazem, né? Adoram trabalhar com eles, observam cada um, atenção máxima para cada um, e é por isso que a gente também não pode ter ali dentro mais de 100 meninos. A gente, no máximo, chega ali no. Eu digo 100 porque existe uma certa rotatividade durante o ano, né? De muitos que entram e acabam não ficando, e muitas vezes por problema familiar, né? E tal. Essa, Mas, aí, assim, essa equipe que ajuda aí, ela são quantos e ele provavelmente eles devem receber algum recurso. Não precisa falar do valor, mas de onde vem esse recurso? esse recurso vem, desde 2015, a gente tem o patrocínio da Neo Energia para as nossas oficinas de música. E esse projeto se chama Oficinas na Ilha, né? Esse projeto tem o patrocínio da Neo Energia. Aí a gente remunera os professores todos e toda a equipe de apoio, né? A SG, que também é a merendeira, aí a minha auxiliar, né, que trabalha direto junto comigo ali para coordenar tudo, e todos os que trabalham. Nós somos 11 hoje na Ilha de Música, trabalhando. Essa equipe é da comunidade? Eles são cria da comunidade? Vieram de fora? Erinaldo e a SG, né? Os outros são professores que já estão com a gente assim há 10 anos, Que eram voluntários e é, acabaram se tornando assim, a gente passou a remunerar, né? eram voluntários na hora da vaca magra, estavam junto com a gente e continuam até hoje. Então, a gente está sobrevivendo hoje de captação de recursos, principalmente de editais. Imagina futuramente, né, a equipe, ou aumente a equipe e vocês criem pessoas que o cara foi aluno, se tornou monitor e Não, a professor gente já depois, né? teve vários, né? Assim, É sempre o nosso Erinaldo. sonho. Não, mas a gente já teve vários, né? Gabriel, né? Gabriel, Erinaldo ficou, mas Gabriel, Bruninho, Gil Dendes. Gildenes, vários que já foram professores, e só não fico quando eles preferem. O último caso foi Bruninho, que é um baterista maravilhoso, que está fazendo bacharelado na escola de música, então ele chegou a dizer, eu não tenho mais condição de ficar lá e cá, eu tenho que me dedicar aos estudos, senão eu não vou. E toca com todo mundo hoje, né? Então ele tocava de noite para de manhã dar aula, tal. Então De ele deu certa forma é bom porque a vida dele ficou grande demais para ele dar conta, né? Então, é Isso, cer- isso. de É o certa mesmo forma caso de é Gabriel, Gabriel também que faz clarinete. Foi um menino que entrou em 2006, quando a gente abriu a ilha, e ficou até. Ele fez técnico, entrou no bacharelado e continuou dando aula. Aí depois ele saiu também por necessidade de trabalho mesmo, né? Então, professores, assim, vamos lá. Eu aprendi que sonhar pequeno, sonhar grande ou sonhar gigantescamente é o mesmo preço, de graça, né? Isso. Né? Sonhar, você não gasta R$ 1. Então, sonhar. Vamos sonhar. A ilha, qual o máximo que a ilha poderia atingir? Ou se tivesse se chegar, zerar a vida, né? Como hoje tem um termo assim hoje. Zerei a vida, ou seja, acabou, você conquistou tudo,
Você É queria. meu, é meu sonho, Renê. E o Então dela vamos, também. então vamos chegar no top. Sonhe com Não, força sério. agora. Vamos Eu deixar isso sou da registrado. época, isso não, essa frase não é minha, mas é como assim, eu sempre por isso, né? Você, primeiro, para você ter alguma coisa ou projetar alguma coisa, o primeiro passo é o sonho. Quando você sonha em fazer aquilo ali pode se tornar realidade. Se você não sonha, como é que eu vou fazer uma casa se eu não sonhar, se eu não visualizar que eu vou fazer uma casa aqui, né? Então, o meu sonho de consumo, e isso eu tenho certeza que eu ainda vou conseguir antes de ir embora, ou se não, quando eu for embora para outro, para outro, alguém vai conseguir isso, é ter um ambiente onde a criança chegue de manhã, tome seu café da manhã, e uma parte delas vai estudar, né, como é, conhecimentos gerais, né? A escola, ter transformado numa escola. E outra parte fica estudando música. E à tarde eles almoçam e revezam, né? Quem estava fazendo isso é de conhecimentos gerais. E para a tarde, da tarde, passa para fazer música, fazer o contraturno, né? E depois, antes deles ir embora, tomar café, jantar e ir para casa. Esse é meu sonho. Mas eu vou conseguir. Professora, é isso mesmo? Ou a professora sonha diferente ou acrescenta mais Na alguma coisa aí? verdade, eu já estou realizando o meu sonho, né? A gente sonhava com isso. Quando a gente começou, a gente só queria o que a gente já tem hoje, né? Então, eu já estou realizada. Mas, assim, aí todo dia você cria sonhos, expectativas, claro. Então, eu pretendo, o nosso sonho é esse aí que Giba disse, e para isso a gente não perde oportunidades, entendeu? A gente sempre está aproveitando todas as oportunidades que aparecem. Esse ano, se a gente conseguir passar no edital que a gente já vem aí desde o começo do ano caminhando, e a gente vai passando, são várias etapas, a gente consegue comprar um terreno ou uma casa que a gente já está funcionando. Porque a gente está caminhando nesse sentido com muito um passo bem apertado. Então, assim, é um sonho mesmo de ter tudo isso, e isso é maravilhoso. É claro que na minha cabeça também passa muito que um sonho muito maior ainda era não precisar da gente ali, né? Não precisar de nada disso. Isso é um sonho muito maior, mas, assim, esse daí eu já acho muito difícil da gente alcançar ainda no estágio na idade que o nosso país tem, na forma como o nosso país ainda é, né? Mas o grande sonho seria não precisar nem da gente lá, né? De que todos pudessem ter acesso, de que todos pudessem ter qualidade de vida, né? Porque o que a gente oferece ali é uma melhoria na qualidade de vida, é um acesso a um conhecimento que não se tem de outra forma. Mas era para ter, né? Era para ter. Na verdade, assim, culturalmente, no Brasil, a música ainda, como a senhora mesmo falou aí, vocês mesmos falaram, os pais ainda não enxergam isso como uma possibilidade. Outros países não, né? É super natural uma criança em outro país já bem desenvolvida, a criança diz assim, eu gostaria de ser violinista, e a mãe vai dizer, que lindo, que massa, você vai fazer a faculdade sei aonde, vai fazer doutorado sei aonde, pega um violino caro aqui, vai estudar, incentive, vai para as aulas, vai para recitais. Aqui a gente ainda não tem essa cultura, infelizmente, né? Mas Mas o que assim, vocês... os projetos sociais, as instituições estão fazendo muita diferença em Natal. A gente tem boas e grandes instituições de aprendizado da música, né? Eu estou falando da música, porque é o que a gente mais conhece, é onde a gente circula, né? Que estão fazendo muita diferença, porque tem muito aluno já entrando na escola de música, porque já vem com a base de um projeto social. E tem vários, né? Tem vários, até pelo interior. O grande, a grande dificuldade desses projetos sociais é aquilo que você citou anteriormente, é o acesso a recursos, né? E não só recurso financeiro, mas recurso também de conhecimentos. A gente está num ponto que a gente recebe, a gente já faz parte de uma rede no Rio, em São Paulo, que a gente tem formação com eles. Ano passado, nossa equipe inteira passou por uma formação oferecida por uma ONG do Rio de Janeiro. Isso é muito importante.
É muito importante porque a gente vai abrindo o olho e vendo, ai, dá para fazer, vambora, 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 né? Mas a maioria não tem essa oportunidade. Então, fica patinando, como a gente ficou no começo, apagando incêndio, né? Patinando, 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 ou muitos desistem, porque não tem esse amparo, não tem essa rede que chega junto, Porque tem uma hora que cansa, né? Tem uma hora que cansa. cansa, esgota recursos, né? Vocês são dois vencedores por não ter desistido no meio do caminho. Eu acredito que a gente testemunhou aí vários momentos que tava para acabar pelo fio ali da meada e aí algo chegou e salvou. Era para ser, né? O que é para ser. Mas tem Será? esse negócio Foi, né? também do era para ser, né? Porque a gente já vinha com essa veia forte da vida inteira, e tanto eu como o Giba. Mas quando você vai para mão na massa mesmo ali, vê que é muito complexo, é muito complicado, é muito difícil, né? Aí a gente pensou em desistir várias vezes, até porque consome muito da sua vida mesmo, da sua vida pessoal, né? Dos seus desejos. Aí você começa a questionar muita coisa. Mas assim, quando é para ser, não sei por quê, mas é para ser, a gente vai indo, né? Está sendo e será. Professores, assim, muito obrigado pelo bate-papo. Assim, eu sonho um dia criar algo na minha comunidade, né? Eu fui criado ali na comunidade do Bom Pastor, numa favela, numa comunidade. Hoje a gente chama de comunidade, antigamente era favela, né? É. Hoje é comunidade, na comunidade chamada Salgadinho, né? É uma rua do Bom Pastor, simples, que hoje impera muita violência, né? Se eu tivesse recurso financeiro, eu alugaria uma casa no meio da comunidade, iria dar aula de violão gratuitamente, só eu, né? Se eu tivesse recurso financeiro para alugar um espaço ou para comprar um espaço e tal, se Deus um dia permitir, vou fazer isso. Vou ensinar música gratuita, porque assim, eu vim dessa comunidade e ter entrado na universidade, ter feito um curso superior em música, ter me formado, hoje eu tenho 3 formações pela Federal, estou tentando fazer uma pós agora. Quem conheceu a minha realidade sabe de onde eu vim, assim, é uma coisa que eu acho que pode ser multiplicada, compreende? Pode ser multiplicada para vários outros jovens. Assim, entre os, na minha infância, eu lembro de poucas pessoas que venceram na vida. Assim. Eu vou contar nos dedos aqui de uma mão e vai sobrar dedo ainda de crianças ou jovens como eu que assim, fizeram um curso superior, passaram um concurso, mas a maioria, assim, de 10 crianças, 9 não seguiram um bom caminho e tal, na minha realidade. Então, eu sei que projetos sociais como esses podem demais transformar, ou no mínimo, fazerem boas pessoas, né, na sociedade, fazerem com que elas sejam pessoas boas de caráter, honestas, porque tiveram ali um amparo. Eu acredito que vocês acabam se tornando meio que como os pais, né? Eu acho que talvez a criança aí que faz parte do projeto só tem mãe, vai olhar para o Giba como um pai, a senhora como uma mãe, e, né, dar o cheiro na cabeça aí, né? Pô, eu recebo um cheiro, um abraço aqui que às vezes em casa eu não tenho. Então isso modifica, né, a vida de muitas pessoas. Muito obrigado, Com queria certeza. agradecer demais pelo bate-papo. Assim, espero, se Deus quiser, que o projeto possa continuar a crescer, que chegue nesse top do top aí que o maestro comentou. Quem sabe, maestro, Não, eu continua tenho sonhando, certeza, eu tenho certeza. continua Isso vai batalhando, né? acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Antes de Vai. ir embora, eu ainda vou passar um tempo por aqui, porque eu já fiz um show, Eu, mas como me deram mais uma chance, então isso vai acontecer. se Deus quiser. Obrigada. Maestro, um Obrigada último, também. queria uma última palavra aí do senhor, uma última palavra da professora para a gente encerrar. Vai que eu Não, tenho- só agradecer, agradecer a oportunidade sempre que a gente pode falar sobre um trabalho social, sobre a nossa vivência, para mim é muito importante. Gostaria de estimular as pessoas como você que têm vontade de fazer, é possível, dá para fazer, você se dedicando, você correndo atrás dos lugares certos,
você faz, você realiza, e é importante, a gente vive em sociedade, a gente sempre precisa um do outro para ser forte. Então, tem que ser assim. E eu agradeço demais pelo seu convite, me sinto muito honrado, muito feliz por estar falando um pouco da ilha, falando das nossas vidas, né, trocando essa ideia. É muito mais. Eu queria encerrar. Eu não sou um homem religioso, sinceramente. Eu acredito que na natureza existe um regente, existe um grande maestro que nos conduz, né? Ou uma maestrina, não sei, mas um ser né, que rege. Mas eu sou fã de algumas entidades que viveram na Terra, né? E uma delas é São Francisco de Assis, pelo histórico, né? E tem uma passagem muito bonita dele que ele um dia sonhou, ele disse que sonhou com o céu. Quando acordou, as pessoas disseram: E como é que é o céu? Ele, rapaz, olha, não tem como descrever, porque não tem nada daqui é igual. A única coisa que eu posso dizer que é igual, que tem a ver aqui no céu e na terra, é a música. Dê uma olhada depois. Olha só, que legal, que legal. E sempre que eu falo isso, eu me emociono muito, porque quando eu era menino, eu conversando com meus amigos, com o pessoal de banda, a gente tinha hora que parava, né, os mais chegados assim, ficava dizendo, rapaz, o que é a música? Porque a música, na teoria, como é assim, a arte de não sei o quê, não, mas a música mesmo, o que é? E a gente não sabe responder, porque é uma coisa que nos faz muito bem, faz com que a gente esqueça de problemas, faz com que a gente eleve o espírito. Então, quando eu vi essa passagem, eu nunca esqueço. Eu sempre falo isso, né? São Francisco de Assis. A música foi criada por Deus, né? Eu acredito É, assim. A música não foi lógico. criada pelo homem, a música foi criada por Deus, né? Maestros, se alguém, eu vou fazer um corte desse final, depois e postar no Instagram e colocar a informação. Alguém gostou da entrevista, conhece o projeto, quer ajudar o projeto, o que ele faz de uma forma informal, sei lá, eu quero contribuir R$ 100, R$ 50, aonde é que eu deposito, quem entra em contato para a gente fazer um corte desse espaço aqui, deixar isso lá exposto no Instagram, nas redes sociais, para quem A mulher quiser. da rede social está aqui. Não, o mais fácil é acessar nossas redes sociais. A gente também tem um site, ilhademusica.org, e os sites, as redes sociais também, sempre Ilha de Música, vai encontrar, e por lá tem todas as informações para quem quiser conhecer, para quem quiser colaborar, para quem quiser ir olhar tudo que acontece lá dentro, é muito bem-vindo. Ó, Tudo bem. Então, depois eu vou pegar esses endereços, professora, para quando for fazer o corte e a postagem, aí eu coloco à disposição, vai estar disponível para quem quiser. Tá, professor? Pode falar, professor. tá bom. E dizer para as pessoas, né, para acessarem nossas páginas, porque é muito importante também, né? A gente tem vários vídeos no YouTube com eles tocando, né? Todas Com as as formas, crianças tocando. Sim, todas as formações, dê uma sacada lá, você vai sim, se sim, divertir, sim. porque tem muita coisa bacana, tem coisa assim que até a gente quando olha depois, rapaz, esses meninos tocaram isso. Saiu, né? Saiu, né? É muito bom, Que, muito bom. que legal. Depois eu vou pegar essas informações, contato, tudo direitinho, professora. Depois manda mais algumas imagens, algumas fotos. Eu queria uma imagem, sabe como? Eu queria uma imagem de vocês dois, assim, bem bonitões, assim, bem estilosos. Manda para mim fazer um kart muito legal, assim, Certo. postar A no podcast. imagem, a imagem nossa é só você olhar, já vê duas coisas lindas. Depois tem muita, Eu assim, mando. a professora mandou o portfólio aqui, tem muita imagem do projeto, mas eu queria vocês, eu queria fazer um cartaz muito legal no campo aqui com vocês e tal. E aí depois eu falo do projeto. Queria fazer algumas Tá bom. postagens no Instagram, depois eu vou pegar esse material, reunir, trabalhar aqui e postar. Aí, claro, marco vocês, Aham. Tá marco bom. o projeto Dá uma lá. olhadinha Tá lá no bom? YouTube e tal, você vai ver muita coisa, viu? Tá Por bom. ali também você Olha, pode estar. Professores, procura agora que você vai se divertir. professores, Beijo. um beijo, Tchau, muito, muito, tchau. muito obrigado. Foi lindo demais essa entrevista. Vou Obrigada postar também. tudo, divulgar e mando para vocês Tá, assistirem e divulgar também. No Tá bom? maravilha. aguarde. Cheiro, Conto querido. Obrigadíssimo, mais. viu? Bom final de semana. Tchau, Tá tchau. bom, você Cheiro. também. Tchau, tchau. Tchau.